Surgiu alguma dúvida dessa primeira parte? Como que tá? Me digam aí. Alissa, quando você falou que era melhor pro diabético, era qual tipo de exercício? Oi, perdão, repete de novo, por favor. Repete, por favor, porque eu estava com o fone só e não ouvi do começo. É que você falou que exercício mais recomendado para trabalhar com diabéticos, né? Qual, Isso. qual era a via metabólica? O Pode pri... repetir essa. Isso, vou voltar. Então, ó, qual que é o grande problema do diabético, independente de ser tipo 1 ou ser tipo 2? Que ele tem um excesso de glicose na corrente sanguínea, né? Quando eu estou aqui nesse metabolismo de glicólise puramente dito, é onde eu estou quebrando mais glicose. Quando eu venho para o sistema aeróbio, eu começo a utilizar gordura como fonte de energia. Então, aqui eu não vou mais quebrar tanta glicose, eu vou começar a quebrar um pouco de gordura também. Se o problema do meu paciente é a glicose alta na corrente sanguínea, porque ele é diabético, o interessante é eu fazer um exercício de padrão anaeróbico lático. Agora vamos entender o que é um exercício de padrão anaeróbico lático. É um exercício que ele tem. Volta. É um exercício que ele tem uma intensidade de moderada a alta, aqui na potência, ó, ele tem uma intensidade moderada a alta, mas ele tem uma curta duração. Então, eu recomendo muito, não só eu, né, eu, Thalissa, mas assim, as recomendações do American College, as diretrizes falam para a gente enfatizar o treinamento resistido, os exercícios de força. Por que os exercícios de força? Porque o grande problema dele é esse excesso de glicose. Quando eu pegar e fizer um exercício com ele com uma duração entre 60 e 120 minutos ali, eu estou utilizando prioritariamente essa via de quebra da glicose. Então, eu consigo otimizar o uso da glicose. Não só isso, tá? Tem até um videozinho no meu Instagram falando que para que a glicose ela entre dentro da célula, a insulina, o que ela faz? A insulina se acopla ali e ela abre um canal para a glicose entrar. Ela desloca uma molécula chamada GLUT4. Então, ela desloca esse GLUT4 para a membrana que facilita a entrada da glicose. Quando eu começo a contrair a minha musculatura, os meus receptores de movimento, tá? Os meus mecanoreceptores, eles geram um estímulo para o GLUT4 ir para a membrana da célula. Então, aquele paciente que ele tem uma resistência à insulina, talvez ele ainda não seja diabético, mas ele já tem uma resistência à insulina, né? Por exemplo, aquela mulher que tem síndrome do ovário policístico com resistência à insulina, ou mesmo aquele diabético tipo 2, eu consigo criar outra via de estímulo para ajudar ele a pôr a glicose para dentro da célula. Tá? Então, esse padrão de exercício aqui, tá? Exercícios, estímulos moderados, repetidos ali com duração entre 60 e 120 segundos. Tá? Então, você dá o pezinho para o seu paciente, ele fazer uma série ali de 10 a 12 repetições, descansa um pouco, outra série de 10 a 12 repetições, e aí ele está utilizando prioritariamente glicose, tá? Ah, Thalissa, então você está falando que o sistema aeróbico, ele usa gordura, ele é o melhor para emagrecer. Esse é um grande ponto dentro da fisiologia do exercício que é interessante a gente falar, tá? O exercício aeróbico, ele vai utilizar, assim, uma quantidade de gordura significativa, tá? Só que a gordura, ela entrega mais ATP que a glicose. Então, eu vou utilizar menos gordura e mais glicose. Eu vou utilizar menos gordura do que eu usaria de glicose para ter energia. Tá? Então, quando eu faço um exercício aeróbico,
apesar de eu estar utilizando gordura, eu uso uma menor quantidade do que eu usaria se eu estivesse utilizando aqui um anaeróbico, do que eu estaria utilizando de glicose no aeróbico. Então, às vezes, o gasto energético total da atividade acaba ficando menor. Então, às vezes, ficar 30 minutos na esteira pode, apesar de utilizar gordura, pode ter um gasto energético menor do que usar esses 30 minutos numa série de musculação. Entende? Sabendo que quando eu faço musculação, eu aumento de forma crônica, né? Eu vou aumentar o meu tecido muscular e vou aumentar a minha taxa metabólica basal. Tá? Então, eu vou ter mais tecido que vai gastar mais energia. Então, eu até estava falando disso no Enferrujotas esses tempos, que é um grupo que a gente tem. Que quando chega um indivíduo obeso, ou até alguém que está sobrepeso e vai no médico, a primeira coisa que o médico indica é caminhada. Tá? E às vezes, para esse indivíduo que está sobrepeso, a caminhada, ou que está obeso, a caminhada pode gerar uma lesão musculoesquelética. Porque para ele ter um consumo de gordura satisfatório, ele vai ter que fazer um exercício de longa duração. Imagina um exercício de longa duração, a pessoa acima do peso ali em cima do calcanhar, em cima do joelho, em cima do quadril. Então, às vezes, é mais interessante para essa pessoa iniciar na musculação, trabalhar com cargas mais altas, trabalhar ali um volume de musculação que vai ter um uso de glicose importante, que vai tirar, mobilizar aquela glicose que está em excesso lá no fígado, que vai mobilizar aquela glicose que está armazenada na forma de gordura ali entre as vísceras, embaixo da pele, e vai construir músculo para ele aumentar o gasto energético dele em repouso. Tá? Então, muito cuidado com essa questão de indicar, vai fazer uma caminhada. Tá? Porque o exercício aeróbico, para a gente colher o benefício dele, ele precisa de uma duração um pouco maior. Tá? Viram aqui que o metabolismo aeróbico ele vai ser, ele vai subindo e ele precisa de uma longa duração. Faz uma caminhada lá, dona Maria. Certinho, Helena? Beleza, obrigada. Então, sigamos. Vamos falar agora um pouco mais especificamente desse ATP que já está pronto dentro das nossas células, o ATP-CP. Imagina agora que você está aqui. Nossa, eu pensei num exemplo que não foi tão bom. Vamos dar um outro exemplo. Imagina que você saiu na rua, agora você saiu no portão da sua casa, para quem está em casa, e aí um cachorro correu atrás de você. Você vai ter que dar um pique para correr atrás do cachorro. Ou então, quem nunca? Talvez você nunca, graças a Deus, mas quando você vê o seu ônibus passando e você sabe que você tem que correr atrás dele com toda a sua força para não chegar atrasado. Essa explosão que a gente tem de muita potência e curta duração, utiliza esse ATP que já está pronto. A gente tem uma quantidade de energia já pronta nas nossas células para essa situação. O Jeff falou, no Rio de Janeiro isso já vai para outro patamar, né? Você tem que ter uma energia ali disponível para uma situação de luta ou fuga, tá? Então, se você tem que correr de alguma coisa, você tem que pular de um trem, não um trem literalmente, um trem... Enfim, eu nunca corri tão rápido. É nesse momento que você acha o seu Bolt interior, entendeu? Você faz aquele tiro. Só que quando você termina de correr, o que acontece? Você tá hiperventilando, você não consegue mais aquele tiro que você dá, você não consegue ficar 2 minutos naquele tiro. Então, a gente tem um ATP já pronto, que ele consegue oferecer uma alta performance, mas a duração dele é muito curta. Vamos entender como que ele funciona. Então, olha aqui, que lindo. A gente tem um ATP lá bonitão dentro já do nosso citoplasma.
Só que o ATP é uma molécula muito grande, então eu não consigo reservar muito. Seria lindo se a gente tivesse um estoque de ATP. A gente nem ia precisar quebrar a glicose, mas aí nosso corpo não ia funcionar direito, não ia dar certo. Então a gente tem um pequeno estoque de ATP. Acontece essa reação aqui. A gente tem uma enzima chamada ATPase, ou ATPase, né? Costumei a falar ATPase, que vai quebrar esse ATP em ADP, vai tirar um grupamento fosfato dele, vai quebrar ele em ADP mais fosfato mais energia. Então aqui, ó, pum, o meu ATP, ele vai gerar energia. Então, ó, o meu ATP, a ATPase quebra, tira um grupamento fosfato, eu vou ter ADP mais fósforo mais energia. Dessa energia, 75% vai ser em forma de calor, então por isso que a gente fica quente, a gente começa a suar para tentar regular a temperatura corporal, porque a gente vai liberar calor, e 25% para o trabalho. Tá? Bom, Thalissa, quebrei esse ATP, não tenho ele mais. E agora? E agora existe uma outra molécula aqui chamada creatina fosfato, que é essa creatina que ela se juntou a um grupamento fosfato. Quando essa creatina fosfato encontra a enzima chamada creatina quinase, eu vou pegar esse fosfato inorgânico aqui, esse fosfato que está sobrando, vou conseguir devolver para o ADP. Se eu tenho ADP mais fosfato, eu tenho um ATP. Então, a minha adenosina difosfato encontra um outro fosfato, ela forma uma adenosina trifosfato. Só que aqui eu não consigo pegar esse fosfato, gente, e trazer aqui de volta sem essa ligação com a creatina. Tá? Então, meu ATP está pronto. Eu queimei ele, risquei o fósforo. Tum! Estou liberando energia e agora eu tenho um ADP e um fosfato. Aí esse fosfato, ele se liga à creatina para ele conseguir ser ressintetizado e, tum, formar um novo ATP. Então, a gente vai entrar no processo que a gente chama de ressíntese de ATP. Durante até 1 minuto, mais ou menos, a gente consegue ressintetizar esse ATP ali. Então, se você faz uma série de musculação que dura até 1 minuto, e você quer utilizar a sua potência máxima, você quer colocar muito peso para romper bastante fibra muscular e quer utilizar a sua potência máxima, a creatina vai te ajudar a ressintetizar. Então, a suplementação de creatina é interessante para quem quer trabalhar com a potência máxima em curta duração. Certo? Então, esse é o mecanismo que a gente vai chamar de fosfagênico, ou ATP-CP, ou sistema da creatina fosfato, que é ligar o carro, que é correr ali do tiroteio. Vocês viram, eu estava dando um exemplo de correr do cachorro, mas o Jeff foi muito mais didático. Certo? Thalissa, mas ninguém vive fazendo atividade só 1 minuto. Imagina que você precisa ir imagina que você mora numa casa bem grande. Você quer ir do quarto na cozinha. Nem sempre você vai conseguir chegar do quarto à cozinha em 1 minuto. Thalissa, a gente não faz atividades de 1 minuto só. Por isso que a gente tem as outras vias metabólicas, que vão ter uma duração um pouco maior. Mas a gente não consegue ter uma intensidade tão grande. Vem comigo. Intensidade, lembra que a gente falou de intensidade semana passada? Intensidade é inversamente proporcional à duração. Quanto mais intenso, menos tempo eu consigo sustentar. Quanto mais leve, mais tempo eu consigo sustentar. Por quê? Por causa da homeostase, que a gente viu semana passada. Se você está vendo esse vídeo e não viu semana passada, você vai lá no link que eu mandei no grupo e vê semana passada. Quanto mais eu abalo a homeostase, menor a tolerância do meu corpo.
Quanto menos eu abalo a homeostase, maior a tolerância do meu corpo. Ficar deitada, a gente consegue ficar deitada muito tempo. Agora, dar um tiro é rápido. Então, quanto menos eu abalo a homeostase, maior a duração. Quanto mais eu abalo a homeostase, menor a duração. Intensidade e duração são inversamente proporcionais. Por isso que ninguém consegue correr meia hora na velocidade que faz HIIT. Porque no HIIT eu faço uma alta intensidade e descanso, faço uma alta intensidade e descanso, faço uma alta intensidade e recupero. Intensidade, recuperação, intensidade, recuperação. Certo? E aqui, gente, são as outras vias metabólicas, tá? Então, começo a quebrar o meu glicogênio que está estocado ali no músculo, que está estocado ali no meu fígado. O meu glicogênio, eu vou fazer um processo chamado de glicogenólise, lise quebra, glicogenólise, para que ele se transforme em glicose. Essa glicose, ela vai ofertar para a gente energia. Energia aqui, ó, que nem essa energia aqui que a gente viu. Energia química e térmica, né? Energia química e energia de trabalho. Tá? Só que essa glicose, quando a gente quebra ela naquela cadeia de reações, que depois eu vou detalhar para vocês, eu tenho a formação do ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico ele vai ter dois caminhos. Na minha presença de oxigênio, eu vou jogar ele para o meu ciclo de Krebs. Mas na ausência de oxigênio, esse ácido pirúvico ele é convertido em ácido lático. E nesse mecanismo aqui, eu tenho a liberação de íons H+. Esses íons H+, geram acidose. Então, quando eu quebro a glicose aqui na ausência de oxigênio, aqui no citoplasma, eu gero um ambiente ácido. É por isso que aqui eu consigo ter uma boa força, mas a minha duração também não é muito grande, porque a acidose interrompe o exercício. É aquela hora, por isso que eu falo, quem quer entender a teoria de exercício tem que fazer exercício na prática. Ah, Thalissa, você está obrigando? Não estou obrigando. Mas quem faz exercício conhece aquela hora que o músculo queima. Então, aquela hora que o músculo queima é porque aquela região está ácida, tem uma acidose ali. Então, você vai entender um pouco mais quando eu te falar que libera íons H+, e gera uma acidose local, porque você vai sentir a sensação, você vai conhecer a sensação. Quando seu paciente falar, ou quando alguém falar com você, nossa, a minha perna está queimando, você sabe o que é essa sensação. Você vai entender a fisiologia sentindo no seu corpo, tá? Thalissa, tem um oxigênio. Eu vou pegar esse ácido pirúvico, que vai se transformar em piruvato, jogo por meu ciclo de Krebs. E aqui eu não vou utilizar só o glicogênio, eu vou utilizar gordura também, tá bom? E aí eu consigo fazer, ó, uma intensidade moderada, não consigo fazer uma intensidade muito grande, mas eu tenho uma longa duração. Então, exercício aeróbico, ele vai ter uma intensidade de leve a moderada e uma duração longa. Exercício anaeróbico, ou seja, sem oxigênio, que não joga aqui para baixo, ele vai ter uma intensidade de alta a moderada, mas uma curta duração. Certo? Semana que vem a gente vai voltar em alguns desses conceitos, tá? Aqui para vocês verem, ó. Chute a gol. A hora que aquele atleta vai fazer o chute, a máxima potência dele, para fazer o gol, eu uso o sistema de ATP-CP. Eu não tenho participação aqui do minha via oxidativa. Eu não quebro glicose, eu vou dar o chute forte para a bola entrar. Então, ele tem uma curta duração, mecanismo fosfagênico. Agora, se eu vou fazer uma corrida de 1 quilômetro, 1 quilômetro é a longa duração, tá? Em quanto tempo vocês fazem 1 quilômetro aí?
Se falar eu nem corro 1 quilômetro, titia vai brigar. Jefferson, quanto tempo você faz 1 quilômetro? Ou ninguém corre, gente. Esse silêncio no chat me preocupa. Preocupante. Vamos colocar aí uns 6 minutos, né? Longa duração. Então, se é longa duração, via oxidativa, tá? Agora, estímulos curtos aqui. Vamos colocar estímulo de musculação. Vai utilizar fosfagênico e glicolítico, tá? Vou fazer um HIIT ali de 100 metros com um descanso. Vou usar mais glicolítico, tá? Vou fazer uma maratona. Gente, para correr uma maratona, vocês já viram a São Silvestre, né? A galera fica ali horas. Então, ó, oxidativo, tem que ter oxigênio. Tá bom? Bom, gente, para hoje, o previsto era explicar vias metabólicas. Se correr 100 metros. Ô, gente. Vamos correr 1 quilômetro, hein? Vamos fazer um combinado aqui. Correr 100 metros e fica 3 dias no sol. Olha. Olha. Bom, gente. Para hoje estava previsto a gente falar de vias metabólicas, tá? Vai ficar essa gravação salva. Semana que vem a gente vai retomar um pouco desse assunto. E eu quero que no treino de vocês, nos atendimentos para, né, para quem é da físio, nos treinos do dia a dia, que a gente vá tentando achar essas correlações de vias metabólicas para a gente continuar essa discussão semana que vem, tá? Para eu entrar em suplementação de creatina e falar um pouco também da quebra do carboidrato, da glicose e do lipídio. Do carboidrato, da proteína e dos lipídios. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Alita, eu fiquei um pouquinho confusa quando você falou da questão do emagrecimento, por exemplo, que às vezes compensa mais uma pessoa fazer um exercício de força do que um aeróbico de curta duração. Você poderia explicar um pouquinho melhor isso? Sim. Por favor. Ó, a via aeróbica, ela vai utilizar gordura como fonte de energia, glicose e gordura. Então, se você for pensar só no aspecto de gordura, eu vou utilizar mais do que um treinamento de força, que usa só glicose. Só que uma molécula de ácido graxo, de gordura, vai oferecer muito mais energia do que uma molécula de glicose. Então, eu vou usar menos gordura. Então, o gasto que eu vou ter de gordura durante o exercício aeróbico, ele não é tão grande. E quando a gente fala no exercício aeróbico, de predominância aeróbica, o nosso gasto energético é ali mais durante o exercício. Certo? Quando eu faço um exercício de força, musculação, eu não estou tendo uma mobilização de gordura propriamente dita. Eu não estou usando ácido graxo, eu estou usando só glicose. Só que eu vou mobilizar, se eu usar toda aquela glicose que está disponível ali e precisar de mais, eu vou lá na gordura e vou tentar utilizar esse estoque que está ali. Eu vou precisar de mais do que eu precisaria no aeróbico. E quando eu for dormir, quando eu deitar e estiver descansando, eu vou precisar reparar aquelas lesões no meu músculo que eu gerei. Então, eu vou gastar energia durante o exercício e também durante a minha recuperação. Thalissa, o que emagrece mais? O que emagrece, de fato, é o que eu falei no começo, sim, é o déficit calórico. É eu ingerir menos do que o meu gasto energético total. Agora, o que vai tirar mais o meu corpo da homeostase? O que vai recrutar mais o meu corpo a trabalhar? A musculação, o exercício de força.
Porque o aeróbico até usa gordura, mas eu tenho que fazer uma longa duração, porque uma gordura oferece muita energia. Você já coloca o óleo na panela, o negócio começa a pipocar, espirrar, porque a gordura tem um potencial de oferecer calor muito grande. Quando a gente vai acender a churrasqueira, não sei vocês, meu pai, quando ele vai acender a churrasqueira, ele bota um pouquinho de óleo ali, né? Eu não sei acender, mas eu sei que ele sempre coloca óleo para acender. Porque a gordura tem esse potencial de gerar calor, tá? Então eu vou ter que fazer uma longa duração, porque uma gordura só vai oferecer muita energia. Então, eu vou ter que fazer muito exercício para tentar usar muita dessa gordura. Enquanto na musculação, apesar de não usar gordura, eu vou precisar de mais glicose e aí eu vou mexer ali nos meus estoques de gordura. Porque muito do que a gente tem de gordura é porque eu tinha muita glicose, eu não usei no exercício e eu estoquei na forma de triglicérides. Eu estoquei na forma de gordura esse excesso de glicose. Normalmente a gente engorda por isso, porque eu tive um consumo energético grande, eu não gastei tudo aquilo e eu vou estocar o que excedeu. Entendeu? Por isso que uma pessoa da gente ser mais ativo, a gente já ajuda o nosso corpo nesse processo. Quem trabalha o dia inteiro sentado tem um gasto energético baixo. Quem é mais ativo acaba tendo um gasto energético maior. E aí não vai estocar tanto aquilo. Deu para entender um pouco melhor agora? Senão eu volto. Deu sim. Então tá, já. Mas isso vai ver que gera várias discussões. Eu já até discuti uma vez com um cardiologista, que ele falou que só aeróbico que emagrece. Tá? Aí não, de fato, o aeróbico utiliza gordura como fonte de energia, mas não é só ele que emagrece. O emagrecimento ele é uma série de fatores, mas isso eu posso te falar com propriedade de literatura científica e de prática profissional. Quando a gente pega um obeso e a gente precisa que ele perca peso, é muito mais efetivo fazer um trabalho de força do que um trabalho aeróbico. Inicialmente, a gente protege as articulações, a gente cria uma base de força muscular para ele conseguir fazer o aeróbico e a gente aumenta o gasto energético total, porque ele passa a ter mais tecido de músculo. O músculo consome muita energia. Tá bom? Essa vida de fazer